Será que deixamos passar despercebido um dos personagens mais enigmáticos das Escrituras? Um homem que surge sem aviso, abençoa o pai da fé, recebe dele honra e depois some como um sopro no tempo. Não há menção a seus pais, não se registra sua origem, nenhuma linhagem é traçada em um livro repleto de genealogias. O Novo Testamento descreve como alguém sem começo de dias nem fim de existência. Um homem cujo sacerdócio, séculos depois, seria jurado como modelo para o Messias. Seu nome é Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Sua história, contada em poucas linhas, ressoa através das Escrituras como um trovão que atravessa eras. A vida de Abrão já estava sendo abalada. O capítulo 14 de Gênesis abre com um cenário de violência e medo. 4 reis poderosos do Oriente unem forças e avançam como uma tempestade sobre a terra. Cidades caem uma após outra, reinos que pareciam inabaláveis revelam-se frágeis. Os vencedores saqueiam bens, terras, e o mais doloroso, pessoas. Famílias são despedaçadas. Entre os capturados está Ló, sobrinho de Abrão, que havia escolhido viver perto de Sodoma. Agora, sua decisão o arrasta para o meio de uma guerra que jamais imaginou enfrentar. Quando Abrão fica sabendo que Ló foi levado, não hesita. Não convoca um exército nacional nem contrata mercenários. Em vez disso, reúne 318 homens treinados, nascidos em sua própria casa, servos, não soldados profissionais. Ainda assim, são disciplinados, preparados e leais. Abrão persegue os invasores até Dan, no extremo norte. Não é uma expedição qualquer, mas uma missão de resgate movida pela lealdade familiar. Ele é um pastor, um nômade, um homem que vive pela promessa de Deus. Mas, naquele momento, a fé se traduz em ação corajosa. A estratégia é simples e ousada. Abrão divide suas forças, ataca à noite e golpeia o inimigo com precisão. Sob a escuridão, o jogo vira. Os 4 reis, que haviam dominado regiões inteiras, são surpreendidos e derrotados. Abrão os persegue ainda mais, desmantelando sua vitória. No fim, todos os cativos são libertados, todos os bens roubados são recuperados, e Ló é resgatado. Em termos humanos, é um triunfo que nenhum pastor deveria ter conquistado. O texto, porém, nos convida a enxergar nisso a providência divina. Ao retornar da batalha, exausto mas vitorioso, carregando vidas e riquezas recuperadas, uma nova figura surge sem aviso. Gênesis apenas diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não há registro de sua ascendência, nenhuma explicação sobre como conheceu o verdadeiro Deus. Ele é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote, uma combinação que a história posterior de Israel jamais permitiria. Abençoa Abrão em nome do Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra, reconhecendo publicamente que a vitória pertence a Deus, não há estratégia humana. Em resposta, Abrão lhe entrega o dízimo de tudo, reconhecendo nele uma autoridade espiritual legítima, estabelecida pelo próprio Deus. Esse é um momento de revelação. Deus sinaliza, de forma discreta, que sua obra no mundo é mais profunda, mais ampla e mais antiga do que a história de Abrão sozinha. Gênesis é um livro moldado por linhagens familiares. Repetidamente, lemos, estas são as gerações de, seguido de uma lista de pais, filhos e descendentes. A genealogia é uma das principais formas pelas quais o livro explica como Deus age na história, por meio de famílias específicas. Sacerdotes, reis e alianças são todos vinculados a linhagens sanguíneas. Por isso, quando uma figura tão importante quanto Melquisedeque aparece sem genealogia, esse silêncio chama a atenção. Gênesis 14 nos dá seu nome, seus títulos, sua bênção, mas não seu pai, não sua mãe, não sua linhagem. O autor da carta aos Hebreus leva esse silêncio a sério. Ele observa como as Escrituras apresentam Melquisedeque e escuta o que foi deixado de fora. Em Hebreus 7:3, lemos, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. A ideia não é sugerir que Melquisedeque fosse eterno ou não criado. O texto não nega que ele tenha nascido ou morrido.
O que ele destaca é que o relato bíblico omite esses detalhes de propósito. Essa ausência é tratada como intencional, um meio de Deus usar Melquisedeque como um modelo, uma figura que aponta para Cristo. Em Israel, o sacerdócio estava rigidamente ligado à ancestralidade. Segundo a lei, apenas os descendentes da tribo de Levi, e, mais especificamente, da linhagem de Arão, podiam servir no altar. Sua autoridade dependia de quem eram seus pais. Hebreus contrasta isso com Melquisedeque. Seu sacerdócio, conforme apresentado nas Escrituras, não se baseia em uma árvore genealógica registrada. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo sem que se mencione sua origem tribal. Isso torna uma imagem adequada de um sacerdócio que não depende de herança humana, o tipo de sacerdócio que Jesus exerce, fundamentado não na descendência de Levi, mas no poder de uma vida indestrutível. Até mesmo o nome de Melquisedeque fala. Hebreus 7:2 observa que seu nome pode ser traduzido como Rei de Justiça, e que ele também é Rei de Salém, cidade associada à paz. Primeiro, ele é Rei de Justiça, depois, Rei de Paz. A ordem importa. O padrão de Deus é claro, a justiça vem primeiro, e a paz é consequência. A verdadeira paz resulta do que é certo ser estabelecido. Nas Escrituras, Melquisedeque reúne um sacerdote sem genealogia registrada e um rei cujo próprio nome proclama que a justiça leva à paz. Nesse silêncio e nesses nomes, Deus já anuncia Cristo. As Escrituras não deixam a cidade de Melquisedeque sem nome ou esquecida. O Salmo 76 olha para trás e identifica Salém com a mesma cidade que mais tarde se tornaria o coração do culto de Israel. O salmista escreve: em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião, a sua morada. Aqui, Salém e Sião são colocados lado a lado como dois nomes para o mesmo lugar santo. A cidade que Deus escolheu para manifestar sua presença, de onde governa com justiça e julga as nações, é a mesma que um dia foi governada por Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso significa que, muito antes de Davi conquistar Jerusalém dos jebuseus e transformá-la no centro político de seu reino, Deus já tinha um servo ali que o conhecia e o honrava. Muito antes de a Arca da Aliança ser levada em meio a gritos e sacrifícios, antes que cantores e músicos fossem designados para ministrar diante do Senhor, um rei sacerdote já reinava naquele lugar sob o título de Rei de Justiça e Rei de Paz. A cidade que, séculos depois, seria preenchida com corais levíticos, ofertas diárias e festas de peregrinos, já havia sido, em uma era mais silenciosa, o trono de um homem que unia realeza e sacerdócio sob a autoridade do verdadeiro Deus. Quando Salomão construiu o templo no Monte Sião, não estava reivindicando um terreno novo em termos espirituais. Estava edificando sobre um fundamento já estabelecido. É outro. A única forma de nos aproximarmos de Deus é por meio daquele que já abriu o caminho de uma vez por todas. Não há mais necessidade de intermediários humanos, de sacrifícios repetidos ou de esforços para merecer o favor divino. Cristo, o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, já realizou o que a lei e os rituais jamais puderam. Ele nos reconciliou com Deus de maneira definitiva. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo no momento da morte de Jesus, não foi apenas um sinal de luto ou de julgamento. Foi a declaração visível de que o caminho para o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, estava agora aberto. Não mais restrito a um sumo sacerdote, uma vez por ano, sob o peso de uma liturgia meticulosa. Agora, cada crente, em qualquer lugar, pode entrar com ousadia no trono da graça, não por mérito próprio, mas porque Cristo, nosso sacerdote, já nos purificou e nos apresentou diante do Pai. Isso muda tudo. Não somos mais espectadores de um sistema religioso que gira em torno de ofertas, dias sagrados e hierarquias humanas. Somos participantes de uma nova aliança, na qual o próprio Filho de Deus intercede por nós. Ele não oferece sangue de animais, mas o seu próprio sangue, derramado uma vez para sempre. Ele não precisa repetir o sacrifício, pois sua obra foi completa. E ele não está limitado por um templo de pedra, porque agora o templo é o seu corpo ressurreto, e nós, unidos a ele, somos pedras vivas nesse edifício espiritual. A pergunta que fica é: como vivemos à luz dessa realidade? Se Cristo é o nosso sacerdote eterno, então nossa fé não pode ser uma série de transações espirituais, faço isso para receber aquilo.
Ela precisa ser um relacionamento de confiança absoluta em quem já fez tudo por nós. Não precisamos mais nos esforçar para ser aceitos, porque já fomos aceitos. Não precisamos mais temer a ira de Deus, porque ela já foi satisfeita na cruz. E não precisamos mais buscar mediadores, porque o único mediador entre Deus e os homens já está à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso não significa que a vida cristã seja passiva. Pelo contrário, ela é ativa, mas de uma forma radicalmente diferente. Não trabalhamos para ganhar o favor de Deus, mas porque já o temos. Não servimos para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Não nos aproximamos de Deus com medo de rejeição, mas com a segurança de que Ele nos chama de filhos. E não vivemos sob o peso de uma lei que condena, mas sob a liberdade de uma graça que transforma. O sacerdócio de Cristo também redefine nossa compreensão de autoridade espiritual. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era uma figura central, mas sua função era temporária e limitada. Cristo, porém, é o sacerdote que permanece para sempre. Isso significa que nenhuma liderança humana, por mais piedosa que seja, pode ocupar o lugar que só ele preenche. Pastores, mestres e guias espirituais são instrumentos nas mãos de Deus, mas não são o caminho. Eles apontam para Cristo, mas não podem substituí-lo. A verdadeira autoridade espiritual não vem de títulos ou posições, mas da unção daquele que é o único sumo sacerdote. Da mesma forma, o sacerdócio de Melquisedeque nos lembra que a obra de Deus na história não começou com Israel, nem se limita a uma nação ou a um sistema religioso. Desde os dias de Abraão, e antes dele, em Salém, Deus já estava preparando um caminho que transcenderia fronteiras, culturas e épocas. Cristo não é apenas o Messias de Israel, mas o Salvador do mundo. Seu sacerdócio não está confinado a um templo em Jerusalém, mas se estende a todos os que creem, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Por fim, essa verdade nos convida a uma adoração que vai além de formas e tradições. Não adoramos a Deus porque seguimos um ritual, mas porque fomos atraídos por seu amor. Não cantamos louvores por obrigação, mas porque nosso coração transborda de gratidão. Não nos reunimos como comunidade por hábito, mas porque reconhecemos que somos parte de um povo redimido por um sacerdote que nunca falha. E não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que nos amou primeiro e nos chamou para sermos seus embaixadores neste mundo. A história de Melquisedeque, o Salmo de Davi e a carta aos Hebreus não são apenas passagens antigas. São peças de um quebra-cabeça que Deus montou ao longo dos séculos para revelar seu plano eterno. E no centro desse plano está Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nos convida a abandonar nossas tentativas de autossalvação e a descansar plenamente em sua obra consumada. Porque, no fim das contas, a fé cristã não é sobre o que fazemos por Deus, mas sobre o que Ele já fez por nós. A Deus é uma pessoa, um sacerdote vivo, cuja vida não tem fim. A carta aos Hebreus afirma sobre Jesus, ele possui o seu sacerdócio de forma permanente, porque continua para sempre. Seu ministério não se desgasta com o tempo nem depende de circunstâncias passageiras. Ele não se aposenta, nunca foi substituído e jamais esteve indisponível. Neste exato momento, ele vive para sempre como intercessor daqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Seu acesso ao Pai não se baseia em quão bem você orou hoje de manhã ou em quão concentrado esteve no culto de domingo passado. Ele se fundamenta na vida ininterrupta e na defesa constante de Cristo à direita do Pai. Esse sacerdote também traz algo que não podemos produzir por nós mesmos, a verdadeira justiça. Isaías declara que o fruto da justiça será paz, e o efeito da justiça, tranquilidade e segurança para sempre. A ordem de Deus é clara, primeiro a justiça, depois a paz. Jesus não oferece paz ignorando o seu pecado. Como sumo sacerdote, ele lida com o pecado por meio de seu sacrifício único, acredita você a sua justiça e, sobre essa base, concede paz com Deus. A segurança tranquila que seu coração anseia está alicerçada em sua obra consumada. E esse mesmo sacerdote o convida-se a chegar. Hebreus nos chama a nos aproximarmos do trono da graça com confiança, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. O trono que você se aproxima em Cristo é um trono de graça, e você vem porque seu sacerdote é fiel. Em toda estação,
na fraqueza, no cansaço, no fracasso, o caminho é o mesmo. Vem a Deus por meio de Jesus, o sacerdote vivo que nunca rejeita aqueles que nele confiam. Quando reunimos todos esses fios, precisamos ser claros sobre uma coisa: Melquisedeque e Jesus. As Escrituras nunca afirmam diretamente que Melquisedeque era Jesus. Gênesis 14 simplesmente o apresenta como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O Salmo 110 usa seu nome como modelo para um futuro rei-sacerdote. Hebreus interpreta esse modelo. Ao longo da história da Igreja, alguns intérpretes entenderam Melquisedeque como uma cristofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo. Outros o veem como um rei e sacerdote histórico que Deus usou intencionalmente como símbolo. A Bíblia, porém, não nos pressiona a resolver cada detalhe de sua identidade. Ela direciona nossa atenção para o que Melquisedeque foi chamado a revelar sobre Cristo. Hebreus 7:3 é fundamental. Ali, Melquisedeque é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Essa palavra, semelhante, é crucial. A semelhança vai de Melquisedeque para Cristo. O autor não está dizendo que o Filho de Deus imita Melquisedeque, mas que as Escrituras apresentam Melquisedeque de forma a funcionar como uma imagem do que o sacerdócio do Filho seria. O silêncio sobre seu nascimento, sua morte e sua linhagem não é para nos levar a especulações intermináveis sobre Melquisedeque em si, mas para estabelecer um padrão, um rei-sacerdote cujo ministério não está atrelado a genealogias nem a um registro de começo ou fim. O Salmo 110:4, então, toma esse padrão e o âncora em uma promessa: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem pertence a Melquisedeque, mas o sacerdote eterno é alguém que ainda viria. Davi olhava para frente. O Salmo não diz tu és Melquisedeque, mas sim tu és sacerdote segundo a sua ordem, em sua linha, em seu padrão, no mesmo tipo de sacerdócio. Melquisedeque fornece a categoria, um sacerdote que também é rei, cuja posição não depende da linhagem de Levi ou da casa de Arão, e cujo sacerdócio é apresentado sem data de término. Jesus entra nessa categoria e a cumpre plenamente. Assim, o padrão aponta para frente, não para trás. Melquisedeque é o sinal, Jesus, o cumprimento. Melquisedeque é a sombra, Jesus, a substância. O perigo é nos ocuparmos tanto com a sombra que deixemos de ver aquele que ela foi desenhada para revelar. A ênfase do Novo Testamento está em adorar o Filho de Deus, cujo sacerdócio eterno, justo e pacificador foi prefigurado por Melquisedeque. De um vale em Gênesis a um trono nos céus, as Escrituras contam uma história contínua. Em Gênesis 14, encontramos um rei justo e um sacerdote de paz que entra em cena sem introdução, abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo e então desaparece. Séculos depois, o salmista fala de um senhor assentado à direita de Deus, jurado por juramento divino a ser sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, esses fios são reunidos e atados a Jesus Cristo, o eterno Rei Sacerdote que vive para sempre, intercede por seu povo e une justiça e paz em si mesmo. A sombra de Melquisedeque se estende silenciosamente pelas páginas das Escrituras, mas seu contorno encontra seu fim e seu cumprimento aos pés de Cristo. O vale sem nome onde Abraão encontrou o rei sacerdote aponta para o trono celestial onde nosso sacerdote agora está assentado, sua obra concluída, sua intercessão contínua. O pão e o vinho oferecidos em Gênesis, o juramento feito no Salmo 110, a explicação em Hebreus, tudo nos conduz a uma única conclusão: só há um caminho para nos achegarmos a Deus, e é por meio de Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. Ele é o Rei justo. Ele é o verdadeiro sacerdote de paz. Por meio dele, uma bênção é oferecida e um povo é redimido. Se essa palavra abriu as Escrituras para você e o ajudou a ver Cristo com mais clareza, eu o convido a responder. Reserve um momento para escrever 77 nos comentários como uma forma simples de declarar sua confiança em seu sacerdócio eterno. Acompanhe essa jornada na palavra curtindo este vídeo e se inscrevendo para não perder a próxima lição, enquanto continuamos a percorrer as Escrituras, linha por linha, padrão por padrão, até que a beleza de Cristo se destaque em toda a sua plenitude. Vamos orar juntos. Pai, agradecemos por revelar o Teu Filho nos padrões e sombras das Escrituras.
Obrigado pelo sacerdote que vive para sempre, que intercede por nós neste exato momento, que une justiça e paz em sua própria pessoa. Guarda nossos corações de se desviarem, mantém-nos fiéis em um mundo barulhento, atrai-nos diariamente ao trono da graça e ensina-nos a andar humildemente contigo em todas as estações. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por dedicar esse tempo à palavra. Se esse ensino o abençoou, compartilhe com alguém que tem fome de verdade, deixe um comentário e inscreva-se para que possamos continuar buscando a Cristo juntos por meio das Escrituras.